Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva e dessa vez um super convidado. Vocês já que seguem, que nos seguem, sabem que nós sempre trazemos informação que salva, né? O IQS é de informação que salva. E nada melhor do que profissionais de alto nível, profissionais que são referência na sua área de atuação, profissionais que são especialistas para trazer esse conteúdo para vocês que estão aí nos acompanhando, onde nós vamos gerar aí muito conteúdo para vocês. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo e a honra, Dr. Rodrigo Mota, cirurgião plástico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Renato. Eu me sinto honrado aí e agradecer o convite, a oportunidade de poder estar falando de algo que sim, eu sou suspeito, né? Doutor, obrigado pela tua presença aqui. Quero agradecer a Thalita Santos, que proporcionou, né, esse encontro nosso aqui. A Thalita está aqui também, daqui a pouco nós vamos gravar com ela, vai ser um podcast muito legal, porque nós vamos conseguir colocar a paciente, né, frente ao médico. Frente ao médico, né? Nós só não vamos poder mostrar resultado, pessoal, porque senão nós podemos ter problemas, N problemas, então, mas ela vai poder falar dos resultados. Doutor, muito obrigado por você estar aqui hoje. Acho que a gente são assim, nessa área, as mulheres principalmente querem saber do que está acontecendo, né? E você é um profissional que está sempre aí, né, no topo do que tem de melhor, do que tem de mais moderno, a clínica, uma super clínica, né, dentro do Hospital do Olhos, né, você montou uma superestrutura. Queria que você falasse isso. Primeiro, como é que foi essa ideia de montar uma superestrutura dentro do hospital, dentro de uma mega estrutura, né, quer dizer, e ali, na verdade, hoje, na minha opinião, é um dos melhores lugares para os pacientes serem recebidos, né, de toda aquela estrutura de estacionamento, uma coisa linda, acolhimento, tudo. Né? Como é que foi essa ideia? Então, na verdade, não sei se você sabe, mas eu fiz oftalmo antes, né? Tá brincando? Não sabia, doutor. Eu era residente dessa equipe, né? Então, o Cássio mesmo, né? Ele era meu R2. Que e aí, legal. Então, foi ali que eu convivi com o pessoal. E aí depois, assim, como eu sempre quis fazer plástica, e aí eu falei, poxa, tá na hora de eu ir atrás do que realmente eu gosto, que eu sonhei, e fui atrás. Só que eu mantive o contato com o pessoal. Então, quando estavam construindo o hospital, aí surgiu o convite, né? Se eu não gostaria de estar junto ali, né? E aí eu pensei, poxa, uma coisa interessante, né? Primeiro que é um grupo que eu já conhecia, né? E tinha uma afinidade. E segundo, que assim, vai ser um hospital onde eu vou ter o centro cirúrgico ali, né, mais fácil, né, para eu estar operando. Então, é muito tranquilo a gente operar, sobe, vê o paciente, consultório, desce se precisar. Então, assim, tá muito prático, né, uma comodidade para mim e para o paciente também, né? Sim. E aí eu falei, poxa, uma ideia, assim, interessante. E aí a gente resolveu partir para isso, né? A gente já tinha começado um investimento que era no Iguatemi Business. E aí a gente voltou atrás e partimos para isso. E foi uma decisão acertada, né? Porque você com a doutora Camila conseguiram montar uma estrutura assim muito focada em beleza e estética, né? Não só da parte cirúrgica também, mas também da parte clínica, da parte de tecnologias, né? Hoje vocês conseguem atender a paciente ali de todas as formas, né? Sim. Na parte clínica e de tecnologia. No começo a gente tinha uma preocupação por o pessoal reconhecer o hospital apenas como oftalmológico, né? Mas hoje a gente conseguiu fazer o nosso espaço ali dentro e eu acho que aí a marca da plástica dermatologia tem forte ali também, né? Hoje tem outros profissionais também, então eu achei que valeu muito a pena. E, assim, a gente sempre teve um interesse em tecnologias, né? Principalmente por causa da Camila, né? Como ela é dermato, né? Então, o cirurgião plástico sempre tem mais medo, né, de tecnologias, né? Mas, talvez por influência dela, a gente, em 2009, eu resolvi a começar a fazer a laser lipo, né? Então, hoje está completando aí 14 anos de laser lipo, né? Que eu pratico isso. E há 10 anos eu comecei a fazer a laser lipo HD, que foi uma técnica que eu acabei publicando, eu que fiz essa técnica com o laser, né? Então, a lipo HD já existia há um tempo, já veio dos Estados Unidos, né? Algumas pessoas faziam com outros equipamentos, outros países, mas com laser não se tinha isso daí documentado. Então, doutor, você vê que interessante essa nossa conversa?
Porque para mim, que essa era uma técnica, a mesma laser lipo, Aham. que era algo até um pouco recente, mas você já pratica isso há muito tempo já. Desde 2013 eu comecei a laser lipo HD. A Ah, laser lipo eu comecei em 2009. tá. Então a gente já tem um tempinho na estrada E, aí. e fala um pouco desse procedimento, para que as pessoas entendam, né, a importância, onde entra a laser lipo junto com a HD e o resultado que proporciona para o Sim. paciente. Então, assim, ó, a laser lipo, ela é a utilização do laser numa lipoaspiração. Então, a gente pode, através dela, tentar fazer algum desenho ou não, né? Que é partir para uma média ou alta definição. Claro que vai depender muito do tipo do paciente, do corpo do paciente, né? Então, para cada tipo, a gente vai estar tratando o corpo que ele estiver. Mas o laser lipo em si, ele tem N benefícios, que os principais dele, por exemplo, diminui o downtime, né? Diminui o tempo de afastamento das atividades, diminui sangramentos, você tem uma recuperação mais rápida, né? De uma certa forma, menos dor. Esse trabalho que eu publiquei, de 0 a 10, foi classificado como 2,4 nível de dor, né? A média foi essa. Então, assim, comparando com uma lipo convencional, diminuiu bastante. E aí você tem a retração de pele, coisas que a lipo convencional não me favorecia, né? Entendi. E não favorece para ninguém, a não ser o paciente que não tenha flacidez de pele. Agora, quem já tiver uma flacidez de pele, se não usar alguma tecnologia que vá aquecer, que vai ter um estímulo de colágeno para retrair essa pele, aí o resultado não vai ficar tão bom, né? Entendi. Não vai ter E doutor, e onde é que entra como é que surgiu essa questão dessa alta definição, Pois é. dessa coisa de esculpir? Você que é um artista plástico, né? Meio que levou isso para dentro da cirurgia, porque uma coisa de esculpir mesmo ali, né? Eu acho Musculatura, que sim, Renato. Assim, você sabe que depois as coisas na minha vida começaram a acontecer e nem sempre elas tiveram um nível de consciência o tempo todo. Por exemplo, lá no consultório meu, eu achei assim coisas da época que eu estudava anatomia, né? Então desenhos feitos à mão de abdômen, parede abdominal, mas assim, quando que eu pensei que aqueles estudos, né, que era algo talvez que eu quisesse trazer isso para uma cirurgia, fosse estar trazendo uma laser lipo, né? E aí, quando começou a história da lipo HD, eu falei, bom, lá nos Estados Unidos eles têm um Vaser, né, que é um aparelho, né, uma lipo ultrassônica, e que não tinha até uma autorização, né, da Anvisa para estar utilizando no Brasil. Mas tinha autorização do laser, né? Tanto o Vaser quanto o laser promove uma retração cutânea, né? Uhum. Então, eu falei, poxa, eu tenho um equipamento desse, por que não começar e tentar trazer isso para fazer um desenho na parede abdominal? E aí foi aí que começou, né? Então, eu tive a oportunidade de poder estar conversando, trocando e-mails, informações com o criador mesmo da técnica lá dos Estados Unidos, né? Que é o Henry Mendes. E aí ele me deu algumas dicas, algumas coisas e eu fui atrás, né? E comecei. Como não tinha parâmetro, Renato, isso que foi a grande dificuldade no começo, né? Porque não se tinha parâmetros médicos nem clínicos para estar utilizando, né? Até quanto que eu vou de fluência, até quanto que eu vou de energia. Então isso tudo fui aprendendo conforme mesmo o tempo, né? Entendi. E acabei dessa forma sendo o precursor disso. Doutor, sabe outra coisa interessante? Se vamos pensar assim, né? O fato de fazer uma cirurgia em si já requer, né? Toda uma técnica, cuidado, experiência, né? E ainda incluir um laser no processo, isso era algo a mais, né? Que tinha que aprender, estudar e saber como fazer isso ali naquele momento, né? Tinha duas opiniões, né? Uma de pessoas que não conheciam o laser e achavam que isso era puro marketing, né? Existia aqueles que falavam assim, nossa, eu vou colocar um laser aí, eu vou queimar o paciente, entende? Entendo. Então, assim, você pode queimar, por isso que você tem que ter alguns parâmetros e seguir aquilo lá, né, com muito cuidado. Mas assim, a partir do momento, Renato, que eu comecei a utilizar, porque eu também sou meio, né, São Tomé, assim, para a gente investir, que não é um investimento baixo, né, eu preciso acreditar naquilo, né. E aí, quando eu comecei a ver o pós-operatório de uma laser lipo comparado com as lipos que eu fazia anteriormente, eu falei, poxa, né? Então, realmente, isso funciona, né? Não tem nada de marketing em cima disso. Então, assim, isso só agregou o meu trabalho e sou muito grato aí a laser lipo, a tecnologia, que bom, né? Que a gente
pode hoje estar usufruindo de coisas que antigamente não tinha, né? Para essa finalidade, não. Doutor, é lógico que a gente sabe lá no teu consultório que você já operou muitas mulheres e muitas mulheres, né? Que eu preciso que você fale, porque é interessante saber o perfil Dos pacientes. dessas pacientes para lipo-HD, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela tem o perfil e não tem, né? Então, porque a gente vê lá aquelas mulheres maravilhosas que vão lá no teu consultório, né? E aí saem mais bonitas ainda, mas existe um perfil para esse tipo de procedimento, Então, né? para isso que tem que estar o profissional avaliando, né? Se o caso dela entraria para uma lipo-HD, né? Por exemplo, assim, você não vai pegar uma paciente ou um paciente que ele, assim, obeso, né, flácido, e vai querer desenhar a barriga dele com um tanquinho, né, assim, não condiz com o tipo de estrutura que ele tem. Pode ser que um dia ele consiga, né, mas aí a lipo-HD ou a laser lipo-HD vai ser o final de toda uma mudança de chave dele. Então, assim, paciente que é magro, paciente que malha bastante, né? Então, esses já têm um perfil já mais para um HD. Os que não malham tanto, mas assim, não são tão obesos, você pode partir para uma média definição, que também fica bem sensual, né? A média definição, você não faz os gominhos, mas você faz uma definição da parede abdominal. E deixa a pessoa mais flexível, porque a partir do momento que você faz uma HD, se você não começar a mudar a chave, cuidar da alimentação, fazer atividade física, a barriga está lá prontinha, mas o restante vai mostrar que não está tratado, né? Precisa ser feito, né? Então, É um conjunto, né? É um conjunto. Mas é lógico que a gente sabe que você é um especialista e nessa área acabou se aprofundando bem, mas é lógico que você realiza outras cirurgias também, né, doutor? Sim, No dia a dia. claro. É lógico que isso talvez te tornou muito conhecido, sim. né? Por conta dessa técnica. Acaba né? muita gente me procurando até mesmo por causa disso, né? Os consultórios são assim, né? Quando você faz muito cabelo, as pessoas vão te procurar porque faz cabelo, mas não que não faça outras coisas. E aí acabou que a laser lipo foi isso, né? E teve um ganho muito grande quando saiu uma matéria na Vogue, né? Que aí me entrevistaram sobre essa técnica e aí sim, aí começou a ver gente de outros países, foi impressionante, foi impactante. E é muito legal porque nós estamos em São José do Rio Preto, que é uma cidade interior, mas nós temos uma plena condição de receber esses pacientes, Com né? certeza. E ainda mais, eu acredito que uma das grandes sacadas, além de ter se dedicado a lipo HD, também de estar naquela estrutura que você que quem entra naquilo entre os olhos, quem está vindo de fora, você que está tendo pacientes de todo lugar do mundo, não só do Brasil, não só nessa região, é importantíssimo isso aí. Com certeza, assim, isso tudo só cresce, né? O nosso respeito, a nossa admiração, enfim, o paciente ele já chega com outro olhar. E eu acho que o fato também de você estar no mesmo ambiente ali, de você poder operar e estar no mesmo ambiente com o consultório, não no mesmo lugar, né, mas próximo, é uma facilidade. Facilita muito. Até em termos assim, até para o próprio profissional, né? Sim. De não pegar um carro para ir, né? Às vezes o paciente está internado no hospital, aí você tem que passar visita, ou está passando mal, você vai para outro hospital, até você conseguir chegar no hospital, parar, estacionar, isso você perde tempo. Né? Então ali a gente não tem esse problema, né? Piscou, tá lá. Doutor, fala um pouquinho para nós também, a gente sabe que você é um artista, né? Porque é 2 vezes artista, né? Porque um profissional que é cirurgião plástico, ele é considerado um artista porque ele esculpe os corpos, né? Ele tem uma visão estética, né? De tudo, né? Do que vai ficar melhor. Hoje foi legal, hoje eu entrevistei uma médica, a gente falou assim, da questão da beleza o mais natural possível, né? E, quer dizer, e aí isso se enquadra muito bem, né? Dentro da sua área de atuação. E como é que pintou a arte plástica na tua vida? Como é que foi isso que você fez essa junção aí? Né? Então, eu pinto desde os 11 anos de idade, né? E só que sempre foram coisas assim, aleatórias, paisagem, abstrato, né? Durante a faculdade eu desenhava, estudava anatomia desenhando, né? Era uma forma de eu conseguir. Mas eu nunca pensei que pudesse isso ganhar uma proporção dessa. Aí quando a gente foi para o Dólios, aí eu cismei com a arquiteta que eu queria pintar quadro para minha clínica.
E aí, na época, ela falou assim, não, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Eu falei, mas por que não, né? Ela falou assim, porque se o paciente não gostar do seu traçado, ele pode achar que a sua cirurgia também não é tão boa. Eu falei, bom, arte é arte, né? Se não tiver bonito, o rabisco vira uma arte e fala que arte tá tudo certo, bora, né? E aí eu fiz, pintei naquela época lá 3 quadros para clínica e morreu, né? Acabou, tá bom? A intenção era essa, pronto, né? Só que aí veio a pandemia. E na pandemia, fechamos os consultórios, né? Então, assim, eu não tinha uma outra válvula de escape, assim, né? A gente não fazia atividade física, porque Presidente de casa. presente de casa. E aí virei sócio do Mercado Livre, né? Então pedia telas e tintas e pincéis e aí comecei. Foi um atrás do outro e assim, experimentando coisas que eu nunca tinha experimentado, né? Pintar um rosto nunca tinha pintado, pintar um olhar, um olho, não tinha. Então Legal. fui crescendo isso, né? Até chegar hoje no que eu considero a minha técnica, né? Que aí eu gosto de associar bastante coisa, adornos, tecido, né? Eu não gosto de fazer uma pintura, só pintura. Sim. Então eu acabo misturando coisas porque me traz essa questão de luz e sombra, né? E da mesma forma que a laser lipo HD, o legal é você criar a luz e sombra, para isso que você deixa um desenho, e o quadro também. Para eu deixar ele mais tridimensional, eu preciso criar esses elementos. Então, aí eu cheguei nisso daí. Aí, falei, bom, por que não, né? Aí entrei para o grupo de artistas plásticos de Rio Preto, pertencente ao NEC, né, da CIRP, e aí eu comecei meus ciclos de exposições. E hoje já tem quadro no mundo afora aí. Já expus em Londres, né, que foi isso, fiquei muito feliz. São Paulo, aí Ribeirão Preto, então toda essa região aí. Que aí legal, acaba, né, doutor? Muito jóia mesmo, hein? E é isso é muito bom porque acaba, de uma certa forma, eu acho que acaba mostrando, né, o seu traço, né? Eu acho que isso daí acabou agregando muito na parte da cirurgia plástica também. Eu acho que criou uma marca, né? Isso. Na verdade, o Rodrigo Mota virou uma marca, né? Sim. Não só na área da saúde, mas em si como um profissional que tem aí algumas, né? Tem Do hobby ao trabalho. Né? É muito legal. Doutor, e assim, você que está lá, que vê os resultados, né? É lógico que eu falo para você, você tem N casos. Como é que é olhar esse... lógico, terminou a cirurgia, ok, mas e depois, quando essa paciente volta? Como é que é isso? Porque eu acho que deve ser muito gratificante. É bem interessante, porque assim, o mais legal é que gera ansiedade no começo, tanto para o médico quanto para o paciente, né? Porque até chegar no ponto que você considera bom, né? Vai um tempo e você tem que respeitar, porque é o tempo do organismo, né? Então, mas quando a coisa começa a se apresentar e aí aquele resultado começa a ficar visível para você e para o paciente, é muito legal. Hoje mesmo, né, eu peguei uma colega de Barretos e ela me mandando foto na academia, olha a barriga aparecendo, né, a barriga musculosa aparecendo. Então, é isso que é legal, né? Então, isso não tem como a gente não ficar feliz, né? Na verdade, a lipo laser HD, ela é uma evolução, né? Porque é para a pessoa que busca essa... Eu acho que é uma forma diferente de trazer uma naturalidade. Eu acho que a cirurgia plástica, vamos falar dentro da lipoaspiração, ela passou por algumas evoluções. Então, antigamente, a lipoaspiração nua e crua era você estar barriga chapada, né? Então, isso era bonito, né? Quando você olhava uma pessoa lá, olha, que ela fez lipo, olha, tá lipada, né? Então, o próprio termo dizia, porque é aquela pessoa que está reta, que está tudo, né? Seca. Só que assim, isso não é o natural, né? O nosso corpo não é assim. Nosso corpo tem curvas, nosso corpo tem uma musculatura ali. Legal. Então, assim, eu considero, por mais que às vezes o pessoal pode falar, nossa, mas ali para HD é para deixar musculoso. Não é para trazer a naturalidade. É diferente a forma de você enxergar. Então, eu considero uma evolução no nível de estética, né? Não só uma questão de evolução, tecnologia, eu acho que a forma de você enxergar hoje, a gente tentar trazer aquilo, para bater o olho na pessoa e falar assim, será que ela fez lipo? Ou será que é musculação? Isso eu acho que é legal. Né? Quando você coloca na dúvida as coisas, eu acho que isso traz a naturalidade. E aí cria uma marca, né? Porque quem faz é aquele profissional, né? Sim. É isso mesmo, né? Sim. Isso é muito louco. Não, doutor, ó, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, da gente poder conversar. Você que ficou especialista nessa área, a gente conseguiu, acho que,
as mulheres vão adorar isso aqui, né? Porque muitas delas querem ter... E às vezes tem dúvida, né? Tem medo, né? E até fala um pouquinho dessa questão. Também, viu? Tá aumentando, assim, geralmente o homem quando procura fazer uma lipo é HD. A mulher nem sempre ela quer um HD. Informação boa. Né? Mas assim, quando vai o homem para lipo já é para fazer HD mesmo, assim. É interessante isso. E tirou aquele tabu, aquele preconceito, né? Assim, eu acho que bem interessante. Você precisa trocar alguma coisa aqui? Já troca aí, então. Dá um momentinho aqui. Aí, foi? Pode continuar. Legal. Doutor, sabe outra coisa que eu queria que você falasse? Muitas pessoas, às vezes, têm medo, têm receio, né? Por exemplo, fala um pouco da segurança da cirurgia, porque hoje você está num ambiente totalmente preparado, com uma equipe totalmente preparada, você tem a sua equipe, quer dizer, as pessoas... existe uma diferença, por exemplo, assim, de risco da laser lipo HD para uma normal, é a mesma coisa? Quando a gente fala assim, comparar uma lipo normal com uma laser lipo, a gente, assim, pelos trabalhos, né, mostram que o risco de complicações como embolia é bem menor, né? Na verdade, não se tinha documentado nenhum caso específico disso. Só que assim, cirurgia é cirurgia, né? Então, a gente, hoje em dia, ainda principalmente pós-Covid, né, a gente toma mais cuidados ainda, porque a gente sabe que um dos grandes fantasmas, né, do Covid, ou pós-Covid, ou de pós-vacina, que mudou, né? Nosso organismo está um pouco diferente. Então, por isso que a gente precisa se cercar de mais cuidados ainda. Então, ter um controle pré-operatório, né, extremamente assim, detalhado, né? Ter um pós-operatório assim, também com acompanhamento mais intenso. Agora, assim, se está tudo bem com o paciente, né? Assim, os exames estão todos normais, a chance de uma complicação sempre é pequena. Por isso que a gente pede, assim, pede avaliação do cardiologista, pede avaliação do anestesista, pede exame, nossa, mais exame tem que fazer? Porque assim, aí é uma certeza que, assim, se acontecer alguma coisa, era uma fatalidade, né? Graças a Deus, minimizar os riscos ao máximo, né? É isso aí. Bom, pessoal, deixa eu agradecer a presença do Dr. Rodrigo Mota aqui. Eu acredito que é um assunto de muito interesse, vai ter muito corte aqui, porque desses cortes que a gente faz, né, para poder levar informação. Doutor, obrigado, viu, você ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo de a gente poder conversar, falar dessa técnica que você ajudou, faz parte dela aí, a história dela aqui no Brasil. Posso dizer isso, né? Pode, porque não tinha na literatura, né, Renato? Mundialmente não existia, né? Então, na literatura. Pode ser que alguém em outro país pudesse fazer, mas não tinha descrito na literatura. Então, por isso que acabei tendo esse mérito que é ser o pioneiro, né? Entendi. Isso é muito bom, porque favoreceu muito, né? As mulheres do Brasil, que é um país, né, que é um país... Mulheres e os homens. Né? Isso é verdade, doutor. Como eu estou muito focado no evento da mulher que a gente está fazendo, estou muito focado na mulher, mas o homem também, como tem buscado, né, também, né? E engraçado que vai a mulher e daqui a pouco vai o marido. Olha que é mais interessante. Geralmente quem está a mulher que está buscando isso, o marido também está andando junto ali, né? Essa geração saúde, esporte ali, né? Pode ser que ele não esteja ainda, mas depois que vê todo esse processo, aí já começa a modificar. E ele olha e fala, nossa, minha mulher ficou gata, também não vou poder ficar atrás, né? Porque daí, né, tem que andar junto o casal. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado mesmo, ó, que vocês possam compartilhar, compartilha esse vídeo, manda para quem você achar legal, pode compartilhar. Obrigado, Vitor, por ter participado de mais esse podcast. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado. E é isso aí, gente. Mais um Cash que Salva, um super Cash que Salva. Valeu, até a próxima.